Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 7, onde nós leremos o versículo de número 25. Aos Hebreus 7, verso 25. O autor está referindo-se a Cristo no que fala. Diz o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Podeis assentar. O texto aqui inicia dizendo que Jesus pode salvar. Isso significa que ele tem poder para salvar. E diz que ele pode salvar completamente. Ele tem poder para salvar de forma integral, completa, para sempre. Ele tem poder para ser o salvador de tudo que o homem perdeu quando Adão transgrediu. Ele pode salvar perfeitamente. Uma expressão aparentemente tão simples, mas que resolve tantos problemas de entendimento das Escrituras. Porque ela está asseverando que Jesus é o único e todo suficiente Salvador. Ele não precisa de alguém que complemente o que ele fez, que acrescente ao que ele faz, porque o que ele faz, o faz de forma completa. Seu sacrifício na cruz foi completo. Ele disse: Pai, está consumado. É dito na carta aos Hebreus que foi um sacrifício único, que foi de uma vez para sempre. É, portanto, irrepetível, porque de valor eterno, de valor infinito. Cobriu todos os pecados. Daí João dizer que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Jesus, se invocado, vem em socorro. Se alguém a ele vai com fé, ele prometeu abundância e não algo que fique incompleto. Ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. E ele não retratou o resultado como alguém recebendo um copo d'água. Mas ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em João 6 ele disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca jamais terá sede. Todas as suas afirmações são de que, vindo a ele, o homem vai ter algo completo, algo transbordante. Ele disse: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Ele pode salvar, e ele pode salvar, o texto diz claramente, completamente, de forma completa, de forma integral. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Paulo diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pedro asseverou Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador, quando em Atos 4, verso 12, ele disse: e em nenhum outro há salvação,
porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Por isso nossas obras não cooperam para a nossa salvação. Se o fizessem, nós contribuiríamos em alguma coisa para a nossa salvação. O crente não é salvo pelas obras. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós, é verdade, somos salvos para as boas obras, mas não pelas boas obras. Quando Jesus Cristo nos salva, não apenas nos perdoa os pecados, muda o nosso coração. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Somos habitados agora pelo Espírito Santo, que nos guia para uma vida nova, que nos liberta do grilhão do pecado, para andarmos em crescente santificação. Mas isso é um resultado da nossa salvação, ou de certa maneira é até parte dela, mas Jesus fazendo com que produzamos estas coisas, e não que estas coisas venham a cooperar para a nossa salvação como mérito, como crédito. Não somos salvos por penitências ou purgatórios. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Ele pode também salvar perfeitamente, completamente. Não há, portanto, um corredentor ou uma corredentora. O texto é muito claro, em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Surpreende-nos, entretanto, que na Igreja Romana, o catecismo da década de 90, o mais recente, diga as seguintes palavras: que assunta aos céus, Maria não abandonou este munus salvífico, ou seja, o ofício de salvar, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. O catecismo católico ensina claramente aqui que Maria, ela tinha algum tipo de ofício salvador na terra e que não abandonou ao ir para o céu. E que ela, por sua intercessão, garante os dons da vida eterna. Em outra parte diz: pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Portanto, nós vemos que Maria é colocada na doutrina católica como uma corredentora. Em outra parte deste catecismo diz: Maria, por um vínculo indissolúvel, está unida à obra salvífica de seu filho. É interessante, irmãos, que às vezes quando vamos evangelizar católicos e dizemos que é isso que a Igreja Romana crê, muitos deles dizem: não, não é isso, mas é isso que está no catecismo, é isso que é ensinado. Como se Maria fosse uma corredentora, como se por sua intercessão é que a vida eterna é assegurada, como se ela tivesse no céu um ofício salvífico. De maneira que aqui diz que ela cooperou com a obra de Cristo, que ela está unida de forma indissolúvel com a obra salvadora de Jesus. Mas o texto que nós lemos, irmãos, é claro e inequívoco. Portanto, Jesus pode salvar perfeitamente. Ele salva sozinho, de forma completa, de forma perfeita. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Portanto, Maria não participa da obra redentora de Cristo.
Não somos salvos pelo sangue de Jesus e pelas lágrimas de Maria ou por sua intercessão, somos salvos só por Jesus. Na verdade, Maria foi salva por Cristo também. Em seu cântico, celebrando a vinda do Messias, por seu intermédio, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Jesus também é o Salvador de Maria. Ela é nossa irmã em Cristo, mas ela não é corredentora. É interessante que quando às vezes falamos disso para alguém romanista, a pessoa diz: mas sem ela Jesus não teria vindo ao mundo. Bem, e sem a mãe dela ela não teria vindo ao mundo, e sem a avó dela, a mãe dela não teria vindo ao mundo. Essa não parece ser uma explicação razoável, dizer que ela era parte da salvação, porque sem ela Jesus não teria vindo, como se ele não pudesse vir através de outro ventre. É interessante que não há nenhuma promessa na Bíblia de Jesus vir por Maria, exceto no momento que o anjo anuncia pessoalmente a Maria que ele, Jesus, viria por ela. Os textos proféticos falam que era necessário que uma virgem o concebesse, mas sem dizer que tinha que ser essa ou aquela. Se alguém fosse destacado, seria não Maria, mas Abraão, a quem Deus disse: vai ser da tua descendência. Aí tem uma promessa nominal para aquela pessoa, tinha que ser da descendência dele. Na hora que Deus prometeu que seria por meio da descendência de Abraão, poderia até não ter sido por Maria, mas já não poderia mais não ser pela descendência de Abraão. Depois Deus prometeu a Davi, que seria da descendência de Davi. Se tivesse sido por uma outra pessoa, sem ser Maria, poderia ter sido. Mas depois da promessa a Davi, já não mais poderia ser por alguém que não fosse da descendência de Davi. Só teria que ser realmente por Maria a partir do momento que o anjo anunciou. Porque Deus não se retrata, não volta atrás. Mas em vez de Deus ter prometido a Abraão, poderia ter prometido a outro. Em vez de ter prometido a Davi, poderia ter prometido a outro. Em vez de anunciar a Maria, poderia ter sido anunciada a outro. Os homens não podem limitar a Deus. Mas Deus escolheu pessoas fiéis dentro do seu plano. Se Maria fosse corredentora, porque por ela veio o Messias, Abraão seria corredentor, porque tinha que ser da sua descendência. Davi era corredentor, porque tinha que ser da sua descendência. E portanto, quando nós vemos os efeitos cascatas desse argumento, vemos que ele não é convincente. Só Jesus salva, é o único e todo suficiente e perfeito Salvador. Ele é o sacrifício oferecido na cruz, e ele é o sacerdote que, ressurreto, sobe ao santuário celeste com o seu próprio sangue para oferecer ao Pai. Se existia algo no rito que representava a salvação no Velho Testamento, era o sacrifício e o sacerdote. Duplificava. O que era o sacrifício era um animal, o sacerdote era um homem, mas Jesus Cristo foi para a nossa salvação. Na hora que este rito pré-figurativo teve cumprimento, tanto o sacrifício como o sacerdote. Ele não pediu ajuda de ninguém, ele não teve a cooperação de ninguém, ele fez a primeira parte de morrer em sacrifício e ele ressuscitou para fazer a segunda parte, entrando na presença do Pai e levando o seu próprio sangue para oferecer como preço da nossa redenção. Ele pode também salvar perfeitamente. A Bíblia, irmãos, traz passagens que evidenciam que Deus já estava preparando o seu povo para não cair em doutrinas erradas no porvir. Há passagens na Bíblia que mostram
que Maria não deveria ser exaltada entre os irmãos, mas deveria ser tratada como uma co-irmã. Muito mais importante do que o seu ventre ter servido a vinda de Jesus, o que o ventre de qualquer mulher poderia possibilitar, foi o fato de ela ter sido uma serva de Deus. E nisso, ela não está em superioridade aos demais servos de Deus, mas em igualdade. Veja algumas passagens. Mateus, capítulo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 12, a partir do verso 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, Maria, e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus quis mostrar que não havia superioridade no fato de Maria ter tido o seu ventre como lugar para o corpo de Jesus Cristo ter sido colocado para vir ao mundo. Ele quis revelar que muito mais importante do que isso é alguém obedecer à palavra, que para ele estão em pé de igualdade com Maria, com seus irmãos, os que obedecem à sua palavra. Maria era amada por Cristo, porque estava entre estes que observavam a palavra, mas não se colocava em posição de superioridade pela questão da maternidade. Veja o que a Bíblia diz em Lucas, no capítulo de número 11. Lucas 11, versículos 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A mulher disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Ele disse antes, quer dizer, colocou em prioridade sobre o fato de alguém ter cedido o ventre ou lhe dado leite. Antes, em primeiro lugar, bem-aventurado são os que obedecem à palavra, os que observam. Maria estava inserida aí, porque era observadora da palavra. Mas note que Jesus não queria dar valor de superioridade ao mero fato de ela ter sido instrumento para ele ter o seu corpo em seu ventre. O texto lá de Hebreus continua, vamos voltar, Hebreus 7, 25. Diz: portanto, pode também salvar perfeitamente. Aqui vê-se que Jesus é o único e todo suficiente Salvador. Mas a quem ele pode salvar perfeitamente? Os que por ele se chegam a Deus. Jesus salva aqueles de quem ele é mediador. Aqueles que chegam a Deus através de Jesus. Não somente é dito que ele pode salvar completamente, perfeitamente, é o único Salvador, mas diz a quem ele salva. Ele salva aqueles que o têm como mediador, que se chegam ao Pai através dele. E ele reivindica exclusividade na mediação também. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu peço que você observe a ênfase do texto. Há um só Deus e um só mediador. Por que ele diz há um só Deus primeiro? Porque tão certo quanto há um só Deus, há um só mediador. Se você duvida de que há um só mediador, você também estará duvidando de que há um só Deus. É tão certo que há um único Deus, como é certo de que há um único mediador. Algumas pessoas dizem: mas como nós vamos chegar a Jesus? Ele é Deus. O texto de Timóteo 2,5 diz que ele é mediador enquanto homem. Estas pessoas não lembram que ele é Deus, mas fez-se homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se fez homem para se identificar conosco. Ele é Deus no que se identifica com o Pai em unidade, mas ele é homem no que se identifica conosco na humanidade. Enquanto homem que ele é mediador. Não digam que ele, enquanto homem, está distante de nós, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque os leprosos tocaram nele, em corpo, e foram curados. A mulher com fluxo de sangue tocou nele, ele abençoou as crianças. Pecadores arrependidos o receberam em sua casa. Mulheres de vida promíscua arrependidas choraram aos seus pés. É nessa condição encarnada, humana, onde ele se identifica conosco, que ele é o mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E mais uma vez nós vamos estranhar o Catecismo da Igreja Romana de 1994, que diz o seguinte, sobre a questão da mediação de Maria. Diz assim: por isso a bem-aventurada Virgem é invocada na Igreja, sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Aqui diz que Maria, para a Igreja Romana, é advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. A Bíblia, porém, diz, a primeira epístola de João, capítulo 2, o seguinte: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis. Está lá no verso de número 2, nos primeiros versículos. Eu vou ler o texto, 1 de João 2. Verso 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, note, temos um, não dois, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Para com o Pai, diante de Deus, defendendo-nos, sendo nosso protetor. Nós só temos um. O texto é claro, temos um advogado para com o Pai. Em Hebreus 8:1 diz que o ponto principal do que se está a dizer é que nós temos um sumo sacerdote tal, que se assentou à destra da majestade. Temos um sumo sacerdote à direita de Deus, um só que intercede por nós. Temos um só advogado. E já vimos em 1 Timóteo 2,5 que temos um só mediador. Mas é curioso que a Igreja Romana não apenas diga que Maria é mediadora, mas diga a seguinte expressão, que ela é medianeira de todas as graças. É uma expressão muito forte. Não haveria nada da graça divina que chegaria aos homens sem a sua mediação. A expressão é essa,
que ela é a medianeira de todas as graças. Antes de nós prosseguirmos, vamos fazer aqui uma explicação de termos. O que a Igreja Católica chama de graças, no plural, é o que nós evangélicos chamamos de bênçãos. Um católico recebe alguma coisa de Deus, ele diz: recebi uma graça. O evangélico diz: recebi uma bênção, que é uma linguagem mais bíblica, bênção. Então, quando alguém diz que Maria é medianeira de todas as graças, está dizendo que ela é a medianeira, a mediadora de todas as bênçãos de Deus. Mas esse título de mediador de todas as bênçãos já existe. É de Jesus. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, a Bíblia diz o seguinte, no versículo de número 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, note, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Jesus é o mediador de todas as bênçãos. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Em quem? Em quem Ele nos abençoou? Em Cristo. Veja o que a Escritura diz. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20. Mais uma vez vai se dizer isso com outras palavras. Segundo aos Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, ou seja, em Jesus, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Tantas quantas sejam promessas que Deus tenha feito, tem em Jesus o sim, e é por intermédio dele que estas promessas ganham o amém. Mas vamos usar o termo da linguagem católica, graça. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo de número 12. A partir do verso 7, Paulo fala de um espinho na carne que lhe sobreveio para mantê-lo humilde. Alguma coisa que Deus lhe enviou que o incomodava, mas preservava-lhe a condição de humildade, impedia-o de orgulhar-se. Segundo aos Coríntios 12, 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. E daqui a pouco nós vamos ver que o Senhor aqui é o Senhor Jesus. Ele orou a Jesus, para que desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Jesus disse: a graça que eu te dou é suficiente, não precisa de graça de mais ninguém. A minha graça te basta. Para você ver que o Senhor a quem ele orou é Cristo, veja a continuação. Jesus disse, verso 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: então eu vou aceitar, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Cristo. Então ele estava falando era com Cristo. Se o poder que se aperfeiçoa na fraqueza é o de Cristo, e se aquele a quem ele orou, o Senhor, disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então o Senhor é Cristo. Não foi nem uma oração dirigida diretamente a Deus Pai, foi uma oração dirigida a Jesus. O Senhor a quem ele dirigiu a oração foi Jesus. Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo disse: então vai se aperfeiçoar em mim o poder de Cristo. Ele estava falando com Cristo, o Senhor Jesus. E quando ele orou e pediu, Jesus disse: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta.
Nós não precisamos de nenhuma graça, de nenhuma bênção, que não seja aquela que vem através do Senhor Jesus. Mais uma vez, conversando com um católico, ele disse: pastor, quando dizemos que Maria é medianeira, nós não excluímos Jesus. De certa maneira, ele é o único mediador entre Deus e os homens, como vocês dizem, a Bíblia o assevera. Mas Maria é a mediadora entre nós e ele. Então, ele é realmente que no final nos leva a Deus. Mas nós precisamos de alguém para, através desse alguém, chegar a Jesus. Como se fosse uma escada de 2 degraus. Mas veja, irmãos, como isso não faz o menor sentido. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se o que esta pessoa estava dizendo fosse verdade, então Maria seria mediadora entre os homens e Jesus seria o mediador entre Maria e Deus, Pai. Porque mediador é o que fica no meio. Se para eu chegar a Jesus, eu preciso ir a Maria, então ela é a mediadora entre os homens e Jesus. Mas se Jesus atende às súplicas de Maria para levar ao Pai, então ele está no meio entre Maria e o Pai. Ele não é o mediador entre Deus e os homens, ele é o mediador que fica no meio entre Deus e Maria. E Maria, por sua vez, seria medianeira entre Jesus e os homens. Mas em 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus é mediador entre Deus e os homens. Diretamente os homens vão a Ele e por Ele chegam ao Pai. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não tem ninguém entre os homens e Ele. Aliás, Jesus sempre dizia: vinde a mim. Ele nunca dizia: ide àquela pessoa para depois chegar a mim. Mas vinde a mim. A multidão quis impedir Bartimeu de chegar até ele, mas ele parou, afastou a multidão e foi até Bartimeu. Os discípulos quiseram impedir as criancinhas de virem até ele, mas ele tirou os discípulos do meio e deixou que as criancinhas viessem até ele. Portanto, o caminho está aberto para Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o único mediador. Ele é o Salvador completo daqueles de quem Ele também é o único mediador. Mas ainda tem uma terceira coisa. Um amigo, grande amigo, padre, escreveu um tempo um artigo onde ele dizia o seguinte: nós temos que diferenciar a mediação e a intercessão. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, dizia ele lá no seu artigo. É isso mesmo, ninguém nega. Porque se ele não tivesse na cruz pago os pecados, nós não teríamos acesso a Deus. Ele abriu o caminho. Nem intercessores haveria junto a Deus a favor dos que estão aqui, como os santos e Maria, se Jesus não tivesse aberto o caminho. Ele é o único mediador. O mediador é o que quebrou a divisão. Mas dizer que ele é o único mediador é só isso. Mediação não tem nada a ver com aquele através de quem obtivemos os favores, ou obtemos os favores de Deus. Ele abriu o caminho para obtermos os favores de Deus. Mas não é só por ele que obtemos os favores. Obtemos os favores depois que ele abriu o caminho, sendo mediador, também com os santos, também com Maria, que intercedem por nós, lá no céu. Será que isso é verdade? Vamos voltar para Hebreus 7. Como eu disse, o texto resolve tudo. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente. É o único e todo suficiente Salvador. Os que por ele se chegam a Deus, é o mediador.
vivendo sempre para interceder por eles. É o único intercessor. O texto está dizendo que Jesus ressuscitou para ser aquele que está sempre intercedendo por nós. Ele não só salva completamente, ele não só é o mediador que abre caminho, ele é aquele que está diante de Deus rogando por nós, intercedendo por nós. O único Salvador, o único mediador, o único intercessor. O intercessor é aquele que vai obter os favores de Deus para nós. Não obtemos favores de Deus senão através de Jesus. É verdade que os que serviram a Deus e já partiram estão no céu, mas estão descansando no céu, não intercedendo. Eles estão diante de Deus, mas só tem um que está diante de Deus a favor de nós. É Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer, note, por nós, perante a face de Deus. Os que estão no céu, salvos, estão perante Deus, mas não estão lá perante Deus por nós. Só tem um que está diante de Deus por nós, que comparece diante de Deus no céu a favor de nós, para nos obter favores, para interceder por nós. E este é Jesus Cristo. Veja, irmãos, como somente Jesus poderia interceder por nós e obter os favores. E como isso está ligado ao fato de ele ser mediador entre Deus e os homens. Tudo está ligado à salvação, à mediação e à intercessão. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando nós dizemos que Jesus é mediador, é porque ele é Deus e homem em uma só pessoa. Ele é o Verbo que se fez carne. E ele, enquanto homem, está diante de Deus nos representando. O seu corpo ressuscitado não está aqui, está lá. Em corpo, em humanidade, ele está lá diante do Pai, no céu, por nós. E aqui ele está em divindade, através do Espírito Santo, com onipresença, com onisciência. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os irmãos entendem? Ele é homem diante de Deus e é Deus diante dos homens. Ele está lá diante do Pai em humanidade, está conosco em divindade. Ele dá a nossa cara diante de Deus e ele dá a cara de Deus para nós aqui na terra. Ele é o Emanuel, Deus conosco aqui. E lá ele é o nosso sumo sacerdote à direita de Deus. Somente por causa disso ele pode interceder por nós. Porque veja só, exatamente por ele estar aqui em espírito, na onipresença, na onisciência, é que ele pode ouvir todas as orações que estamos fazendo. Eu pergunto, como Maria, como os santos lá no céu, poderiam saber de todas as orações que estão sendo feitas aqui, se eles não são onipresentes? Como eles poderiam ouvir todas as súplicas, muitas delas ao mesmo tempo, se eles não são oniscientes? Eles não podem estar intercedendo pelos que a eles dirigem suas preces aqui, porque eles não estão aqui, porque eles não estão com cada uma dessas pessoas, porque eles não sabem o que elas estão fazendo, porque eles não têm onipresença, não têm onisciência. Só Jesus, que aqui na terra em espírito, está em todo lugar, em toda parte, preenche todos os espaços, está conosco até a consumação dos séculos, ouve as nossas súplicas, pode, conhecendo tudo isso em sua divindade, colocar diante de Deus Pai, estando ele em sua humanidade, Jesus Cristo homem, falando pelos homens, mas conhecendo o que os homens passam, porque ele é Deus. Portanto, ele é o único intercessor. Em lugar nenhum da Bíblia
nós temos orientação para dirigir nossas preces aos santos ou a Maria. É curioso que no Velho Testamento, Davi orava a Deus, os profetas oravam a Deus, o povo de Israel orava a Deus, obviamente com base na fé no Messias prometido. Mas eles oravam diretamente a Deus, eles não oravam a Moisés quando Moisés falecia. Eles não oravam a Abraão quando Abraão falecia. Será que os homens no Novo Testamento estarão mais distantes de Deus do que os do Velho, depois que Jesus veio e abriu o caminho e o véu pelo sangue que verteu na cruz? Será que aqueles homens poderiam falar com Deus em oração diretamente? E os do Novo Testamento, quando Jesus já veio, quando o Verbo se fez carne, esteve entre nós, e agora nós vamos ficar mais distantes ainda? Porque eles não oravam a Abraão, não oravam a Moisés, depois que estes morreram? Aliás, irmãos, no Velho Testamento havia um culto a uma divindade chamada Rainha do Céu. É interessante que este título é dado a Maria. Foi oficialmente dado a ela por um concílio da Igreja Romana realizado em Éfeso há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás. E curiosamente foi em Éfeso que Maria recebeu esse título. Éfeso era um lugar, conforme a Bíblia, o livro de Atos, em que se cultuava a deusa Diana, a Diana dos Efésios, que era chamada de Rainha dos Céus. Portanto, houve uma mistura, um sincretismo de paganismo com o cristianismo, e um culto pagão se trasladou para dentro da igreja romana em forma de culto a Maria. Em Jeremias, no capítulo de número 7, nós temos a reprovação deste culto. Jeremias 7, versículos 17 e 18. Diz assim a Escritura: porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à Rainha dos Céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Deus está aqui protestando contra algum tipo de festejo. Tinham bolo, faziam festas, comemorações, e ofereciam estas oferendas, coisas, à Rainha dos Céus, e Deus está dizendo que aquilo que estava sendo feito o provocava a ira, porque Deus se irava contra a idolatria. Mas na Bíblia nós temos mandamento expresso para orar ao Pai em nome de Jesus. Ele é o mediador, é por ele que obtemos os favores de Deus. Evangelho de João. No Evangelho de João, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, capítulo 16, versículos 23 e 24. E naquele dia, Jesus que fala, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, note, pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Em João 14, versos 13 e 14, Jesus diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não há orientação para se orar a Maria ou aos santos, mas para se orar ao Pai, através de Jesus. Ele é o intercessor. Em Mateus 18, a Bíblia diz o seguinte, nos versos 19 e 20, Jesus fala, também vos digo
que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Preste atenção. Jesus disse: se vocês concordarem em oração, o Pai vai ouvir. Mas eu presumo que vocês que estão concordando em oração estejam reunidos em meu nome. Estejam querendo que essa oração seja ouvida, porque vocês estão em meu nome. E vai ser ouvida essa oração em meu nome, porque quando vocês se reunirem em meu nome, eu estou no meio de vocês. Ou seja, eu tenho onipresença, eu estou aí para ouvir. Eu estou aí para saber. Será que Maria poderia dizer isso? Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai atender, porque eu estou entre vocês. Ela não goza da onisciência, da onipresença, nem um santo. Jesus está fazendo aqui uma sequência lógica. O que vocês concordarem, pedirem, o Pai ouve, porque vocês estão orando em meu nome, reunidos em meu nome enquanto oram, e porque eu estou no meio de vocês, para saber o que é que vocês estão pedindo, interceder junto ao Pai. Só Jesus pode ser o nosso intercessor. Por isso Hebreus 7:25 diz: ele pode salvar perfeitamente, completamente. Você não precisa de outro, só de Jesus. A quem ele salva? Os que por ele se chegam a Deus, só por ele. E ele vive sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso Salvador, mediador, e aquele que obtém para o crente todos os favores de Deus. Esse é o evangelho da Bíblia. Essa é a mensagem de salvação, tão simples, tão clara, em um versículo tão exposta, para que os homens não tenham que se desculpar. Não há ignorância que possa prevalecer aqui. É preciso vir a Cristo, só a Cristo. Como disse Wesley, confiar em Cristo, somente nele, para a salvação. Da salvação ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, é o autor e consumador da nossa fé. Só Cristo e mais ninguém. Vir a Ele sem nada para receber tudo, vir a Ele arrependido para receber perdão, vir a Ele com fé para receber salvação e vida eterna. Vamos ficar de pé nesse momento.